Doutor Sandro, é um prazer voltar a conversar com o senhor aqui no nosso programa, viu? Boa tarde, Bassan. Também um prazer também enorme, mais uma vez aqui estar presente no seu programa, para a gente poder falar sobre justiça. Doutor Sandro Braz, a gente está acompanhando desde o início da semana o julgamento do jovem suspeito, né? Na verdade, ele se envolveu em um acidente que vitimou 3 pessoas: mãe, filho e a empregada, que por sinal estava grávida. Esse aconteceu em 2017, lá no bairro da Tamarineira, na capital pernambucana. E a gente viu, inclusive no meio de semana, um vídeo em que mostra o jovem desesperado, num sinal claro de arrependimento, pedindo inclusive para que matassem ele, para que perdoasse. Um júri como esse, doutor, como é que um advogado ou como a própria justiça coordena, né? O que esperar de uma decisão como essa? Há uma pressão popular, há uma pressão midiática, a gente até já falou sobre isso aqui, mas enfim, neste caso específico, se não me foge da memória, é João Vitor o nome do jovem, não é isso? Pronto. Neste caso, doutor, o psiquiatra da defesa disse que João Vitor Leal possui transtornos mentais graves. O senhor tem acompanhado este caso, e é um caso bastante delicado, não é? Bassan, exatamente, né? É um caso bastante delicado, é o caso conhecido aí como o caso da Tamarineira, né? O jovem João Vitor, em um dia infeliz, ele pegou um automóvel e, como já foi constatado aí, né, se falando por tudo que a gente vem acompanhando há 2 dias, hoje entrando para o 3º dia do Tribunal do Júri, dependente químico, também dependente de bebida alcoólatra, e um caso feito esse, né, ele é um caso, infelizmente, midiático, onde a condenação ao João Vitor, ela já vem acontecendo desde de 2017, quando aconteceu esse fato, né? Onde foram vitimadas 3 pessoas e 2 foram levadas ao hospital, e também está sendo denunciado também pela lesão corporal dessas outras 2 pessoas. É um júri complexo, né? É um júri onde as 2 bancas são muito bem preparadas, tanto a banca de acusação, promotora de justiça, a doutora Eliane Gaia, uma das maiores promotoras do estado de Pernambuco, também os assistentes de acusação, né, principalmente ali, tratando ali né, do assistente de acusação muito bem preparado, e a banca de defesa, né, um amigo nosso pessoal, a banca de Dr. Raul Ferraz, que é altamente preparada também para poder, né, representar muito bem o réu nessa ocasião. Quando se pergunta, Bassan, em relação a uma possível pena, né, uma possível condenação, a gente tem ali 7 jurados, né, é o representante do povo, né, desse momento tão democrático, que é um dos pouquíssimos momentos, ou talvez o único momento, que a justiça ela otorga a 7 pessoas comuns, né, da sociedade para poder julgar o seu semelhante. E são 7 memórias, 7 pessoas que vão estar analisando esse caso e analisando a melhor apresentação, na realidade, do processo, não é? Se realmente tem as bases, como já se foi mostrado, né, pelos psiquiatras, pela defesa, os documentos onde se tem, né, essa possibilidade do João Vitor ter realmente uma doença mental, e também muito bem posto pela assistência de acusação, querendo, né, desqualificar tudo aquilo que foi apresentado pelas testemunhas de defesa, né? Acabou agora há pouco, entrou no intervalo, né, um interrogatório do João Vitor, que começou desde as 9 horas da manhã, e é um momento, né, de muita comoção, um momento acalorado, um momento onde todos estão ali já no limite de cansaço, 3 dias intensos, né, pensando naquele tribunal do júri,
E não é fácil dizer a você, né, até o momento, pela nossa experiência no Tribunal do Júri em todo o Brasil, dizer a você em relação a uma possível condenação ou em relação a uma possível absolvição, né? Os jurados ele tem a livre escolha, né, de um dos quesitos, que é o quesito obrigatório e genérico, quando se pergunta se absolve o réu, que seja por clemência ou que seja pela tese apresentada pela defesa. Eles podem absolver também o réu, né, independente desse impacto social, desse clamor social, né, dessa pressão midiática, né, em relação a pedir a condenação, mas a gravidade do caso, né, sendo bem sincero a você, a gravidade do caso, ela precisa ser analisada de uma forma um pouco mais fria e juridicamente, né, existiu sim um acidente, né, de trânsito no qual o João Vitor ele confessa ter sido motorista naquele momento. Portanto, é um momento histórico, viu, para o judiciário pernambucano, para o Tribunal do Júri, né, um dos júris mais longos daqui né, dos últimos tempos aqui no estado de Pernambuco, mas muito bem posto tanto a questão da assistência de acusação, os promotores de justiça, né, um dos advogados do escritório Rigueira, né, um grande escritório de advocacia criminal do estado de Pernambuco, destaque, mas do outro lado também tem Raul Ferraz, um dos maiores criminalistas do Tribunal do Júri do Brasil também, na defesa do João Vitor, e é um grande júri. Ô, doutor, não dá para negar que essa comoção popular, esse apelo... Por exemplo, eu vi o depoimento de Miguel. Miguel é o cidadão que perdeu a esposa, o filho, a funcionária que trabalhava para eles e que a filha dele ficou sequelada andando de cadeira de rodas. Então, por mais que a gente tenha inclusive assistido no meio de semana o arrependimento, o remorso que o jovem João Vitor trouxe, inclusive precisou de uma intervenção, levaram ele para um hospital, mas enfim, quando há a gente até já falou sobre isso, quando há uma comoção popular, uma pressão midiática, já fica mais difícil para a defesa tentar provar o contrário para aqueles que estão ali julgando. Num caso específico como esse, qual seria a maior estratégia, o trunfo da defesa para mostrar que, de fato ele errou, de fato ele está arrependido e quer confessar o erro, ou melhor dizendo, se arrepende de tudo que fez. Diante de um cenário como esse, qual a melhor estratégia que a defesa pode usar para tentar desvincular todo esse sensacionalismo que é feito? Não sei se sensacionalismo seria a palavra certa, de repente. Alguém pode até dizer, mas não é sensacionalismo, até pela dor do Miguel. Mas, enfim, enquanto defesa, enquanto justiça propriamente dita, né? Porque, se observar, o João Vitor, antes desse acidente, é estudante universitário, alguém que não tinha antecedentes criminais, né? E até que ponto o erro pontual pode desencadear tudo isso que nós estamos assistindo. Mas a pergunta em si qual a estratégia da defesa para mostrar que, de fato, o arrependimento é verdadeiro e que, mesmo com todo o dano causado, é possível ressocializar alguém que comete um crime tão grave como este, mesmo que de forma involuntária, mas que assume o risco, doutor? Bassan, eu vou tecer aqui a minha opinião, né? E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente dá uma opinião, principalmente quando está tratando de um caso desse tão sério. Verdade. E em relação a ter colegas que são altamente qualificados e capacitados, e até agora a gente não tem o conhecimento, né, da tese defensiva. Mas, para mim, a defesa ela tem se postado aí numa estratégia muito, muito interessante, que é demonstrar, né, que existe uma doença no João Vitor, né, e a doença e o doente, ele precisa ser tratado e não encarcerado, né? E essa é uma posição minha, uma opinião minha, lógico, como também advogado do Tribunal do Júri, como você sabe, hoje a gente faz defesa no Brasil todo.
E a defesa ela vai buscar, né, aí no meu entender, pela experiência, pelo caminhar da situação, buscar desclassificar essa situação, buscar com que os jurados entendam ali uma semi-imputabilidade, né, para uma redução de pena, e também os jurados podem entender também que foi um acidente de trânsito, infelizmente, apesar da tragédia, mas foi um acidente de trânsito, e que naquele momento ele estava em um surto que não era capaz de responder ali pelas suas atitudes, né? E a estratégia da defesa, no meu entender, ela está indo e caminhando para esse ponto. É uma estratégia interessante, uma estratégia que deve beneficiar, sim, né, o réu João Vitor, a partir do momento que os senhores jurados eles entendam essa deficiência que os psiquiatras ontem, né, nos colocaram de uma forma muito clara, por sinal, um dos 2 principais psiquiatras do Brasil, né, estavam presentes lá ontem, doutor Hélio Lobo, que conheço pessoalmente, do nosso ciclo de relacionamento também, e doutor Esser, que também é um dos principais psiquiatras do Brasil. E a linha de defesa ela deve tecer para esses pontos, e como tese subsidiária deve vir aí um pedido de clemência, né, pela questão do pedido de arrependimento, né, do comportamento do réu ali em plenário, e todos esses pontos que você falou, ter bom antecedente, nunca ter tido nenhum tipo de condenação, né, ele falou hoje que eu acompanhando que teve um TCO, mas já era por uma questão de dependência de droga, porque pegaram ele com cigarro de maconha. E assim, Bassan, é realmente muito delicado, né? É muito delicado. E essa é uma opinião minha própria, né? E a tese que vai ser defendida em plenário, se é diferente do que eu estou falando, não tem nada de errado. Cada jurista ele tem ali a sua visão e tem a forma que ele acha que é mais convincente e que é mais adequada para trabalhar ali naquele caso, até porque quem está lá na defesa, além de ter o meu respeito, o doutor Raul Ferraz e toda a equipe que se encontra ali presente, eu sei da capacidade que tem também e que a tese que vai ser levantada ali é a melhor tese para quem estudou o processo, né? Eu não tive acesso direto ao processo e aí fica um pouco difícil, às vezes, a gente tecer até uma opinião com mais propriedade, né? Mas essa é a nossa visão. Doutor Sandro, nós queremos agradecer a sua participação com a gente aqui e parabéns pelo trabalho. Como o senhor disse, mesmo não estando envolvido nesse processo, mas o senhor, até pela experiência que tem, consegue entender e explicar para os nossos ouvintes o que de fato está ocorrendo ali. Nós queremos agradecer a sua opinião e em breve a gente volta a comentar sobre este e outros casos aí do Tribunal de Júri de Pernambuco e de todo o Nordeste, até porque o senhor tem participado de júris em outros estados do Nordeste também. Muito obrigado pela participação com a gente, viu? Bassan, eu que agradeço, sempre à disposição sua e de todo o programa para a gente poder esclarecer, né, qualquer situação aí da área criminal. Uma boa tarde a você e a todos os ouvintes aí do programa. Conversamos, portanto, com Sandro Braz, do escritório Sandro Silva, doutor especialista em causas criminais, analisando o Tribunal do Júri que envolve o João Vitor e o caso da Tamarineira.